Boa noite, gente. Estamos com mais uma transmissão do CEP Lagos. Já temos aí 25 pessoas assistindo. Hoje nós vamos tratar sobre os problemas que estão acontecendo com a imposição da plataforma do Google Classroom na rede estadual de ensino, pela Secretaria Estadual de Educação, né, o secretário Pedro Fernandes. Para falar sobre esse tema, hoje nós temos aqui a Renata Tavares, que é professora de História, atualmente está licenciada pela gestão como representante da gestão do CEP Lagos, mas também é professora do CIEP do Tangará, em Cabo Frio. Vamos ter também o José Otávio Fernandes, que é professor de Química do CIEP Hermes Barcelos, no bairro Jardim Esperança, e também do CIEP José de Dome, no Tangará. O José Otávio também, ele já foi diretor do CEP Central e do CEP Lagos. Também vamos falar com a Caroline Moraes, que é professora de Língua Portuguesa e Literatura, e na rede estadual leciona no CIEP 272, Gabriel Joaquim de Santos, em São Pedro da Aldeia. E também vamos conversar com o Tiago Casimiro, que é professor da rede estadual. Tiago, eu perdi aqui agora a informação sobre sua escola, mas quando você for falar, você se apresenta, por favor, tá bom? Vou passar a palavra para a Renata, que vai falar pela direção do CEP Lagos. Olá, boa noite. Meu nome é Renata, como já foi dito, eu sou uma das coordenadoras do CEP Lagos. Agora a informação sobre sua escola, mas quando você for falar, você se apresenta, por favor, tá bom? Tá dando para vou passar a palavra para a Renata, que vai falar pela direção do CEP Lagos. Eu gostaria de começar informando que o CEP ele é um sindicato estadual e nós estamos numa live da rede de Lagos. Essa rede compõe os municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. É claro que é aberto a todos a live, para quem quiser participar, mas nós estamos tratando mais da nossa região. Na rede estadual, nós tivemos uma orientação para que entrássemos na plataforma do Google Classroom, porém a gente não recebeu nenhum documento até hoje informando que é obrigatório, suspende ou não os dias letivos. A gente até agora não tem nada que obrigue a entrar. E nem que não obrigue. Nenhum estudo, uma orientação pedagógica, não foi feito nenhum trabalho de orientação sobre isso. O que acontece? O SAP Central, ele orienta as pessoas hoje que você não é obrigado a entrar na plataforma. Por que você não é obrigado? Primeiro, porque não tem nenhum documento que obrigue a entrada. Em segundo lugar, porque não garante que todos os nossos alunos tenham acesso. Nós não conseguimos saber quantos por cento dos nossos alunos têm acesso, quem são esses, e nem todos os profissionais de educação que conseguem entrar na plataforma. Eu iniciei aqui, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais. Certo. Quem gostaria de falar na sequência? Alô, estão me ouvindo? Oi. Sim. Quem gostaria de falar na sequência da Renata?
Então, deixa eu começar, então. Meu nome é Caroline, eu sou professora da rede estadual, do CIEP 272, e, assim, nós estamos vivendo esse momento, né? Esse momento da pandemia, esse momento do isolamento e da suspensão das aulas presenciais. O que a gente tem visto com essa proposta da SEDUC é exatamente a exclusão de alunos. O que nós temos hoje é uma plataforma sendo oferecida, aulas sendo divulgadas com uma perspectiva extremamente conteudista, porque a gente tem visto muitos colegas colocando, postando material, mas o acesso do aluno é mínimo. As escolas têm os depoimentos que os colegas têm tido. Minha escola, eu sou professora do ensino noturno, planeja alunos do ensino médio noturno, chamado supletivo, e essa é uma modalidade em que os alunos têm muita dificuldade. Então, de turmas de 20, 25, 30 alunos, eu tenho 2, 3 que entram, olham, fazem um comentário, alguns expressam a dificuldade de acessar o material, a dificuldade de lidar com aquela plataforma, porque muitos acessam por celular, alguns até com aparelho emprestado, compartilham com a família, e que não conseguem ter essa desenvoltura toda com a questão da aula não presencial. Então, a gente tem um número realmente muito pequeno de alunos acessando, e a validade disso como aula se torna bastante complicado nesse momento, para a gente na discussão que a gente está tentando levantar. Como validar um ano letivo em que a maior parte dos alunos não estão tendo acesso? O que a gente vai fazer com os alunos que não tiveram acesso? E como que a gente lida também com a dificuldade dos professores de acessarem a plataforma, de terem acesso ao material nesse momento em que a gente está vivendo, que a gente está colocando as dificuldades todas, por ser uma pandemia, porque está todo mundo tentando sobreviver, todo mundo com um certo medo, né, nas questões de saúde e com muito medo também nas questões de sobrevivência. Muitos dos nossos alunos estão preocupados como eles vão se alimentar, como vão viver, se vão perder o emprego, os que já não perderam. Então, a gente tem situações muito complicadas e a gente tem uma certa pressão da SEDUC por um trabalho conteudista, que sempre esteve longe do que é a proposta realmente da educação. A gente está muito preocupado hoje com conteúdo e não com a qualidade ou com a extensão de como esse conteúdo vai chegar nos nossos alunos. A gente também tem uma parcela muito grande de alunos que são alunos inclusos, alunos que têm dificuldade, que têm as suas particularidades no aprendizado e que também não se tem uma discussão, não se fala sobre isso, o que aconteceu com os nossos alunos inclusos. Eles vão ter algum suporte? Estão tendo? Quem está cuidando disso? Quem está falando sobre isso? Então, são questões que estão angustiando e que a gente pretende levar essa discussão nesse momento. Certo. Tiago, você gostaria de falar agora? Seu microfone está mudo, não sei se... Pode falar. Olá a todos e a todas. Eu me chamo Tiago do Colégio Estadual Miguel Couto, uma escola que fica aqui no município de Cabo Frio. É uma escola central e nós temos um público muito diverso. Temos alunos não só de municípios vizinhos, e a realidade lá é bem parecida com o que a Carol estava falando, né? Não é uma escola de centro, não é uma escola de periferia, porém a questão social bate do mesmo jeito. Poucos alunos têm acesso, né? Falta ferramenta, falta preparo, falta tudo. Isso foi algo totalmente improvisado, é excludente, né? Não chega a todo mundo. Nós temos alunos com rotinas muito densas, pesadas dentro de casa. Nós temos alunas que tiveram filhos recentemente. Nós temos as questões relacionadas a trabalho, familiares, questões de saúde. Então, cobrar desses alunos, dessas pessoas
que acompanhem, sem as ferramentas adequadas, um processo educacional, chega a ser desumano, né? A pessoa está em casa preocupada com N coisas, preocupada com sobrevivência, questões familiares, remédios, filhos pequenos, e ainda ter que acessar uma plataforma, não tem nem as ferramentas adequadas. Por mais que se diga que tem orientação, tem tutorial, tem isso, o acesso não é tão simples assim. O aplicativo numa tela de celular de 3, 4 polegadas não é algo funcional, não é isso que a gente entende de estudo, né? Não é ler um texto de uma lauda numa tela de telefone. Então, a situação é, no mínimo, né, bem precária. Poucas pessoas estão tendo acesso, estão dando retorno, menos ainda, ninguém dando retorno positivo. É algo que precisa ser revisto, a gente precisa continuar problematizando, continuar discutindo isso, né? A SEDUC pode continuar com essa ferramenta, porque ela não é viável, ela é extremamente excludente. Então, vamos continuar conversando aí sobre as questões. Eu, particularmente, trabalho no Miguel Couto no turno da noite, assim como a Carol trabalha, né, a nova educação de jovens e adultos, e muitas pessoas, já com um pouco mais de idade, têm muita dificuldade, mais dificuldade do que os mais jovens. Então, assim, é algo cruel e desumano aqui. Boa tarde, Rafael. Eu queria dar boa tarde aos demais debatedores, a minha amiga Carol, Renata, e ao Tiago, e a você, Rafael, e a todos os profissionais da educação das redes municipais de Cabo Frio, de Armação de Búzios e da minha aldeia, Arraial do Cabo, já que hoje eu me considero um cabista do Rio de Janeiro ou um carioca do Cabo. Em relação ao processo do ensino à distância através da plataforma que o governo impôs aos profissionais da educação, eu, desde o início, levantei alguns questionamentos. Alguns deles já foram levantados pela Carol e pelo Tiago, né, que diz respeito à dificuldade dos nossos alunos, que são alunos de periferia. Hoje eu trabalho no José de Dome, no Tangará, e no Hermes Barcelos, de acessar a plataforma, né? A grande maioria não tem computador e não tem um celular que permita você acessar a plataforma. Então, isso significaria que a gente estaria criando já desigualdade dentro de uma mesma turma, entre os alunos que poderiam acessar e aqueles que não poderiam acessar. Isso foi o primeiro questionamento que eu fiz. O segundo, a ausência de um processo de licitação em relação à plataforma que iria ser disponibilizada para nós, profissionais da educação. Não houve licitação, e eu tenho conhecimento de pelo menos 3 plataformas que têm mais expertise em relação à questão da educação, que sairiam por um custo mais barato, né? Então, esse é o segundo questionamento. O terceiro é que existem profissionais da educação que também não têm acesso nem a computador, nem a celular. Então, por conta disso, a minha posição, desde o início, foi de recusa em relação a aderir à plataforma. E continuo dessa forma. Isso não significa que não tenho uma preocupação com meus alunos. Ao contrário, justamente por estar preocupado com um conjunto de alunos, com a coletividade, com a comunidade escolar,
é que eu acho que os profissionais da educação, como um todo, não deviam aderir. Infelizmente, né, nas escolas em que eu leciono, a grande maioria dos profissionais aderiram, colocaram vídeos, colocaram textos, fizeram pergunta aos alunos, e eu constatei que a grande maioria dos alunos não acessaram, porque não tem condições. Então, na verdade, esses profissionais, eu acho que preocupados com a questão com a questão salarial e com a questão dos dias letivos, como é que vai ser o nosso ano, resolveram, em sua grande maioria, aderir à plataforma. E eu só queria terminar a minha exposição, eu não tenho certeza se eu vou conseguir, porque ainda há pouco caiu o sistema, se eu vou poder voltar, que o atual príncipe do plantão, a nível federal, o presidente Bolsonaro, antes mesmo de tomar posse, através do seu ministro, que agora é ex-ministro da Educação, que era uma pessoa, se não me engano, natural lá da Colômbia, né, nascido na Colômbia, ele já vinha colocando como uma panaceia para o ensino médio e até para o ensino fundamental a questão do ensino à distância. Então, a meu ver, eles estão se aproveitando no momento que é um momento único, né, na nossa história, na história da humanidade, a gente submetido a uma crise epidêmica que está fazendo com que se altere todas as relações pessoais e sociais que nós tínhamos, para enfiar pela goela abaixo dos profissionais da educação o ensino à distância. Então, a minha posição de recusa, estou convencido de que essa é a posição correta e gostaria muito que os profissionais da educação como um todo tivessem essa posição. Uma posição de desobediência civil, né? Já que a gente está vivendo um período de uma crise mundial, gostaria de citar Mahatma Gandhi, né, que foi a pessoa que desenvolveu, lá na Índia, lutando contra o opressor, né, lutando contra a colonização da Índia por parte dos ingleses, usou como principal arma a desobediência civil, e foi seguido em outro momento da história por Martin Luther King nos Estados Unidos, lutando contra a opressão que os negros eram submetidos naquele país. Então, assim, eu acho que está na hora da nossa categoria acordar, ter mais consciência do papel que ela desempenha como educadores que nós somos e tomar uma posição unificada de se recusar a participar da plataforma. É isso que eu queria colocar como uma intervenção inicial, pessoal. Renata, você quer retomar sua fala? Você está com o microfone mutado, não estou te ouvindo. Eu estava tentando entrar no outro, no celular. Mas voltando aqui, gente, olha só. Falar com vocês o seguinte. O secretário de Educação, até agora, ele tem falado através de lives. Essas lives fazem parte da página pessoal dele. Não tem nenhum efeito legal. É uma página pessoal onde ele coloca a sua participação. O que ele pensa, como ele fala, mas não tem nenhum efeito legal. O que tem efeito legal são documentos. Até agora, o único documento que a Secretaria colocou de fato foi uma orientação de como utilizar a plataforma. E nessa orientação não diz se ela é obrigatória ou se ela deixa de ser obrigatória. Não diz se vale como aula ou se é atividade complementar. Não diz qual é
o tipo de participação, como é que o professor deve fazer. Só diz como o professor entra e faz, qual é a parte prática, como é que se usa o Google Classroom. Existiam outras plataformas, essa plataforma foi escolhida por ele, sem licitação. Então, o que acontece para a gente é o seguinte, a gente não tem até hoje nenhum documento que obrigue a entrar. Além disso, o Ministério Público entrou com uma ação, a nossa ação. Nós tínhamos feito uma ação e pedimos liminar nessa ação. Essa ação visava justamente de que não seja obrigatório e de que não valha como os dias letivos. Nós perdemos a liminar. O que significa perder a liminar? A juíza, em vez dela votar sem ouvir o Estado, ela não votou, ela só disse assim, não é urgente. Mas até agora nós não perdemos a ação. A ação ainda vai ser julgada, não foi julgada ainda. O Ministério Público hoje entrou na nossa ação, ele entrou em independência nessa ação, com um estudo informando as casas que não têm casas que não têm computador, casas que não têm nem aparelho de televisão. E aí ele explica por que essa educação seria excludente e não cumpriria uma legislação que diz o seguinte: a educação tem que ser para todos e em igual condições para todos. Não cumpriria isso. Por esse motivo, o Ministério Público entra na ação, ele tem é uma ação longa, inclusive, está na página do CEP, se vocês quiserem ver a inicial, mas não está completa. A gente vai disponibilizar a parte completa disso aí, através das páginas do ceprj.org.br. Então, o Ministério Público entende que essa educação é excludente e ele entra também na nossa ação. Então, a qualquer momento, pode sair um resultado liminar ou não. O que nós temos hoje, de fato, não há nenhuma obrigatoriedade e, além disso, não tem nada que garanta que vai valer como os 200 dias letivos, ou 180, como foi com a redução. Não tem nada que garanta isso. A orientação do CEP tem sido no sentido de não façam avaliação com seus alunos. Quem entrou, você não é obrigado a entrar, mas se você já entrou, você quer ter contato com o seu aluno, não faça avaliação com o seu aluno. Não entre com matéria nova. A gente tem que entender o momento que estamos vivendo. Isso sem falar da outra parte. O Estado está há 6 anos sem dar reajuste para os professores. Nós não temos a lei de 1/3, é uma legislação que já foi aprovada há mais de 10 anos e que o Estado se nega a cumprir. Nós não temos. A GLP do Estado, ela reduziu ainda mais o valor. O que é a GLP para quem não é professor? GLP é a nossa hora extra. Enquanto todas as demais categorias recebem hora extra com um reajuste de 50%, nós recebemos abaixo do nosso valor de salário. Então, assim, o Estado, que há 6 anos não dá reajuste, que não faz concurso público para funcionários, quer obrigar que o professor gaste o seu dinheiro para acessar uma plataforma sem nenhum planejamento pedagógico, sem ouvir a comunidade escolar, sem saber como os alunos vão participar, sabendo, de fato, que muitos alunos, além de não ter acesso, não vão conseguir fazer isso sozinha. Você precisa... Como que um aluno vai ter na sua casa, entrar, sentar para estudar, às vezes num celular que é compartilhado por 4 ou 5 pessoas dentro de casa? A maioria dos nossos alunos e dos nossos profissionais de educação não tem uma impressora em casa que possa utilizar. Então, chamar de educação à distância é absurdo. O que nós podemos falar é que nós temos atividades complementares online. Alguns professores estão colocando atividades para complementar a educação e para manter o contato com o seu aluno. Mas isso não é nem de longe uma educação à distância. Além disso, a gente tem o mundo inteiro hoje tentando estudar maneiras de fazer. E não é a gente lançar algo que não foi estudado e não foi preparado que vai resolver a nossa situação. Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Trazer as perguntas para a gente, alguma coisa nova? Não, então, a gente
Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, A gente recebeu, tá recebendo vários comentários aqui, alguns eu coloquei na tela. A Denise Alvarenga fez um pedido aqui, talvez vocês possam comentar. Ela colocou assim: gostaria que alguém colocasse sobre a estratégia que está sendo utilizada pela Secretaria Estadual de Educação para as pessoas que não conseguem ter acesso à plataforma do Google Classroom. Aí, se vocês puderem correr um pouco sobre isso. Lembra de desmutar o microfone. Então, nós tivemos algumas falas do secretário em relação a essa questão dos materiais, inclusive uma fala de que iria ser enviado chips, eu não sei em que pé isso não me parece estar acontecendo, e do envio de material impresso, que os alunos iriam buscar em alguns polos. Só que não somos nós, professores, em momento nenhum, nós fomos consultados ou sequer tem acesso a que material é esse das aulas impressas. O que está acontecendo na plataforma não é necessariamente o material impresso. Vai haver uma diferença, algumas pessoas nas escolas falando que material são aquelas atividades autorreguladas que quem trabalha no Estado conhece, um material que já foi usado numa outra oportunidade, estão também disponibilizados como um material de suporte. Me parece, pelo menos foi o que se levantou, que seriam entregues para os alunos essas atividades autorreguladas, que não estão dialogando com o material da plataforma. Pelo menos na minha escola, essa não é a realidade. Na verdade, o que acontece hoje dentro, eu falando especificamente onde eu trabalho, mas não vejo isso diferente de colegas, da fala dos colegas de outras unidades, é de que o trabalho não existe uma linha, não há exatamente um planejamento. As pessoas estão testando, tentando, alguns utilizando de outras ferramentas, tentando entrar em contato com alunos via WhatsApp, tentando contagiar, mas a resposta é muito, muito pequena. Exatamente porque a gente sabe que a escola estadual, a escola pública, ela atende a um público com muita dificuldade. E uma coisa que tem que ficar muito clara é que isso não é EAD. Isso não é ensino à distância. Ensino à distância vem sendo estudado já há décadas. A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, o consórcio CEDERJ, que vem, acho que há mais de uma década, quase duas, fazendo um trabalho de estudo com plataforma, aperfeiçoando o material, com a presença de polos em espaços em determinados locais para que haja um atendimento presencial, com material sendo produzido, com material de EAD, tem que ter uma linguagem própria, tem que ter uma organização, um preparo que precisa ser estudado. EAD não é pegar textinho, como foi até o colega Tiago estava colocando aí, não é pegar e colocar um texto e fazer um aluno lendo uma tela de celular. Depois a gente mandou umas perguntas e eu estou dando aula como dado, conteúdo como passado. Isso é um crime. Não só para quem tem, não só para quem não tem acesso, até para quem tem. É muito complicado um aluno estudar nessas condições, nesse momento. Isso não é ensino à distância, isso é realmente um arremedo, isso é um tapa-buraco. Ensino à distância requer treinamento dos profissionais que vão criar o material, tutoriar os alunos, ter encontros presenciais regulares. Nesse momento, a gente não tem nenhuma coisa nem outra, a gente não tem nem a tranquilidade de saber que depois vamos ter as aulas no momento, presenciais, bem elaboradas, no momento que todo mundo tiver tranquilidade que a gente voltar, nem um ensino à distância, se pudesse existir, porque não houve treinamento, não houve tempo hábil para se chegar nesse ponto. Então, é preciso ficar claro que tem ensino à distância responsável e bem elaborado, mas não é isso que está acontecendo, não é esse o momento. Era isso que eu queria colocar. Rafael, eu queria colocar em relação a isso. Em primeiro lugar, o ensino à distância, a meu ver, eu que sempre tive uma certa resistência, eu acho que ele funciona a nível superior, né? A gente tem hoje
algumas graduações em universidades particulares aqui da região que o ensino à distância é uma solução. Mas para o ensino médio e para o ensino fundamental, as aulas presenciais são fundamentais. Isso era a primeira coisa. A segunda questão é que me parece que o polo aqui da região dos lagos, ou pelo menos de Cabo Frio, é o Osmar Gomes, para receber material, etc. As informações que eu tenho, pelo menos até o final da semana passada, é que não tinha chegado nem chip e nem material para divulgação e com atividades, etc., etc. Apesar do secretário ter feito uma live e dito isso não se concretizou. E essa informação, inclusive, me foi dada pelo próprio diretor do José de Dome, né, o professor Faldir, que ele não tinha recebido o material. Então, eu acho que, na verdade, a gente teria que trabalhar, e a SEDUC deveria já ter feito isso, era simplesmente a suspensão dos dias letivos e, pós-pandemia, a gente reformular o calendário escolar. A gente tem exemplos de diversas universidades que, por conta de movimentos de greve, teve aulas em parte de dezembro, depois parou nas festas e retomou em janeiro, fevereiro. Então, a gente tinha que suspender os dias letivos, né, e preparar para, no pós-pandemia, a partir de uma discussão com a categoria, coisa que esse governo não faz, esse governo desconhece, mas não é só esse governo, né? Seguidos governos do Estado desconhecem a prática do diálogo, né? Que é fundamental para a gente construir uma saída para a crise que a gente está vivendo. Então, a meu ver, suspensão dos dias letivos e começar a discutir com a categoria, né, um calendário escolar pós-pandemia para que a totalidade dos alunos não possam ser prejudicados. E eu gostaria só de lembrar uma questão que diz respeito ao Enem. A princípio, o governo federal disse que não ia adiar o Enem. As informações que eu tenho, as mais recentes, é que o Enem vai ser adiado. Isso não prejudicaria principalmente aqueles alunos do terceiro ano. Eu tenho turmas do terceiro ano nas duas escolas, né? Turmas que estão terminando o ensino médio. Eu estou particularmente preocupado com eles, mas eu vejo como solução a imediata suspensão dos dias letivos e iniciar um diálogo, se é que eles conseguem, né, com a categoria, para a gente formular um novo calendário escolar pós-pandemia. Era isso, Rafael. Valeu, Zé Otávio. Nós estamos aqui recebendo outros comentários. Deixa eu fazer umas colocações aqui, aproveitar esses ganchos. Pode falar, Thiago. Assim, não entra na minha cabeça, eu não consigo imaginar que em algum momento essa engenharia toda, né, ainda que improvisada, em algum momento ela tenha sido pensada para atingir a todos. Eu acho que desde a idealização ela já nasceu excludente. Esse EAD improvisado não foi pensado em momento nenhum para alcançar todos os alunos da rede estadual. Isso tem que ser dito de forma clara e repetitiva. Os colegas já falaram e eu queria reforçar isso. Essa EAD não foi criada para chegar a todos. Ela é excludente em sua concepção, em sua criação, em sua proposta, ela já é excludente. Eu acho que o uso da plataforma é mais uma face de um certo fetichismo que eu vejo da tecnologia.
alguns campos, alguns opositores políticos, redenção da escola será a redenção do processo de modernização de escritório Google. Né? Tudo será virtual, tudo será uso. E as pessoas? Né? A coisa perde a humanização. Né? Essa virtual coisa. Né? Exclui. Porque a ideia, eu acho que é exatamente essa. Né? Excluir, cortar custos, esvaziar as escolas. Eu estava lendo uns comentários ali, vi uma colega de trabalho dizendo que muitos do NEJA já desistiram, a evasão será enorme, né, de um jeito ou de outro, mas com essa EAD, se as pessoas já tinham dificuldade de se sentir pertencidas, agora vão se sentir menos ainda. Porque quanto mais essas atividades à distância continuarem e as pessoas não conseguirem acompanhar, elas vão se sentir cada vez mais excluídas e a evasão vai ser ainda pior e mais cruel. Pensado, a avaliação que eu faço é que o processo ele foi pensado para ser excludente. Eu acho que nunca teve no horizonte da SEDUC ou do governo estadual alcançar 100% dos seus alunos. E queria colocar outra questão também, que é a regulamentação do trabalho. Né? Tem a questão do acesso, da exclusão, e tem a questão do respeito ao trabalhador. O mundo inteiro está discutindo a regulamentação do teletrabalho, para discutir essas home office, como é que se regulamenta isso dentro de uma empresa, e ao que parece, a ideia é trazer isso para o serviço público, né? Pelo menos para a parte do serviço público, essa parte que nos compete aqui. O que é um assunto, já é um outro assunto extremamente delicado, discutir relações de trabalho, carga horária de trabalho, demandas de trabalho. Né? Eu já vi relatos de colegas que estão recebendo assim, cobranças absurdas em outras redes, em outras esferas, mesmo no Estado, conhecidos da inspeção estão recebendo uma demanda de informações, de planilhas e mais informações e dados e não sei o que, coisas assim incabíveis, impensáveis, imensuráveis. Então, tem a questão da precarização do trabalho, que também é um tema, né, dessa nossa live. E tem muita coisa a ser discutida sobre essa precarização, essa não regulamentação, ou melhor, essa desregulamentação, porque o trabalho docente ele é regulamentado e, mais uma vez, nós temos forças políticas tentando desregulamentar e precarizar ainda mais o trabalho docente, o trabalho dos profissionais da educação. Né? Então, assim, o ataque, a crueldade se dá de várias formas, se dá com quem está trabalhando, se dá com aqueles que estão estudando, se dá com aqueles que tentam se sentir pertencidos e que são excluídos por essa ferramenta, que não é uma ferramenta democrática. Infelizmente, a tecnologia, o acesso à tecnologia ainda não está democratizado. Né? Eu acho que o Zé foi muito feliz, não sei se foi o Zé ou a Carol que falou que, às vezes, em uma casa, nós temos aí 4, 3, 5 pessoas que compartilham o mesmo aparelho de telefone. Então, assim, a tecnologia não é democrática. E uma escola que tenta usar essa tecnologia tão democrática, né? Eram essas colocações que eu queria fazer por enquanto. Tá ok, obrigado, Thiago. Mais alguém gostaria de falar agora? Não? Tem alguma pergunta? Se tiver, eu já respondo, falo junto. Perguntas, tem mais comentários, assim, opiniões que as pessoas estão colocando. Tudo bem, então deixa eu falar um pouquinho. O que acontece, gente? A gente, além de ter todo esse problema estrutural, além da gente ter
toda essa dificuldade imposta pela falta de acesso, a gente tem um outro problema que também tem que ser levado em consideração. Estamos num momento onde as pessoas estão emocionalmente fragilizadas. Não somente os profissionais de educação, como os alunos também. Ninguém está de recesso, passeando, saindo. Nós estamos num momento de reclusão. A gente está em casa, em isolamento, passando por uma dificuldade muito grande. As pessoas não estão acostumadas, ninguém, eu acho, no mundo está acostumado a não poder sair de casa para fazer suas atividades. Isso gera ansiedade, isso gera estresse. E nós estamos vendo agora adultos e jovens passando uma situação de estresse muito grande. Várias pessoas não estão conseguindo lidar bem com isso, não estão conseguindo se adaptar à situação. Isso não está sendo levado em consideração. Nós já somos de uma classe onde o que mais afasta profissionais da educação o estresse, a depressão, são as doenças psíquicas. É o que mais afasta na nossa categoria, nos profissionais da educação. E, em meio à pandemia, isso tem que ser levado em conta. O CEP está recebendo denúncias, tanto o CEP Lagos quanto o CEP Central está recebendo denúncias, pode ser de forma anônima, tanto do assédio moral, quanto de quem não está conseguindo acessar, quanto de quem acessou, mas não está conseguindo lidar bem com isso. Então, a gente está recebendo essa denúncia. E, entre as denúncias, uma das coisas que eu ouvi foi um depoimento de uma mãe que falou, olha, meu filho nunca tinha recebido uma advertência na escola e pela primeira vez ele recebeu. Ele é de uma das poucas escolas que ainda tem ensino fundamental, é um aluno de 6º ano, e recebeu uma advertência na escola porque ele não dá conta de fazer as tarefas. E o professor disse que ele deveria fazer as tarefas. A gente está falando assim, existe o problema, que é muito claro, de quem não vai conseguir acessar, tanto o profissional quanto do aluno, e existe um problema emocional. A nossa opinião, eu acho que assim, a opinião da maioria é que, primeiro, a gente tem que tentar sobreviver a tudo isso que está acontecendo, não expor ninguém ao risco, não expor ninguém a uma situação que possa estar em contato com essa doença, e depois sentar com a comunidade escolar, escutar os professores, os pais, os alunos, os funcionários, para a gente juntos decidir como fazer. Nenhum dos países do mundo ainda tem alguma coisa que falou, olha, a gente vai fazer isso. Eu tenho conversado com pessoas que moram fora do país e vários países iniciaram uma educação à distância e falaram, não está dando certo, não é isso que funciona. Além da gente estar tendo, em cada rede, uma ação. Nós temos um risco muito grande de não conseguir dar conta de todas as redes. Imagina um aluno que se muda daqui a pouco e a rede estadual agiu de um jeito, a rede de Cabo Frio está agindo de outro, a rede municipal está agindo de outro. Como é que vai fazer com esses alunos? Então, realmente, eu não sei a solução, mas eu sei que essa EAD, da forma que está, ela não está funcionando, ela não atende a todos. Além de, voltando, eu vi que muita gente entrou depois, voltando a repetir, não existe nenhum documento da Secretaria de Educação que obrigue a entrar na plataforma. Não existe nenhum documento oficial até hoje. A live do secretário de Educação não é um documento oficial. É uma live colocada na página dele, que assiste quem quer. Você não é obrigado a assistir. As pessoas, ele fala o que ele quiser. Então, a gente tem que pensar o seguinte, quem for entrar, quem for aderir, é apenas uma atividade complementar. O próprio Ministério Público está afirmando que não é uma atividade que ele está querendo, ele entrou com uma ação civil pública pedindo que não seja considerada atividade complementar. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Ricardo? Não, Zé Otávio, eu estou querendo falar. Em relação à abordagem muito boa que o Tiago fez sobre a questão da precarização das relações de trabalho.
eu queria reafirmar que nós, profissionais da educação da rede estadual, desde a década de 80, que a gente vem sendo submetido a um processo de degeneração das nossas relações de trabalho. Primeiro, a questão salarial. Nós estamos com um salário congelado desde 2014. Daqui a pouco a gente está ganhando salário mínimo. E quando eu entrei na rede, a vantagem da gente ser idoso e amar a história é que a gente lembra das coisas, né? Quando eu entrei na rede, em 1985, o piso salarial da nossa categoria era de 5 salários mínimos, para vocês terem uma ideia. E, além de tudo, recentemente, o governo aumentou o nosso desconto da Previdência de 11% para 14%. Então, além de estar com o salário congelado, ele também meteu a mão no bolso dos profissionais da educação e retirou 3% para o nosso órgão de aposentadoria, que eles, os seguidos governos que nós tivemos, foram responsáveis pela falência. Então, a precarização das relações de trabalho hoje, que não é uma coisa exclusiva dos profissionais da educação, em todo o nosso país e também no mundo, né? Inclusive, recentemente, vocês devem ter tomado conhecimento que o Supremo Tribunal Federal aprovou, né, a medida provisória do governo federal que pode ser feito um acordo de redução de salário de redução de salário com os trabalhadores sem que o sindicato seja ouvido. Infelizmente, o Supremo, por 7 votos a 3, aprovou a medida provisória do governo. Quer dizer, a precarização que a gente assistiu nos últimos anos levou, inclusive, ao enfraquecimento dos sindicatos, né? Que é uma coisa que a gente vai ter que rever em relação ao futuro, como é que a gente trabalha de uma forma a fortalecer a nossa representação de classe frente a esse desafio, que é de quase todos os governos, principalmente os governos neoliberais, que estão em xeque nesse momento, por conta da crise provocada pela pandemia e pelo o preço do petróleo, que caiu pouco antes da pandemia se espalhar pelo mundo. A gente vai ter que se debruçar sobre isso e analisar para encontrar uma solução. Eu queria, assim... Alô? Oi. Vocês estão me ouvindo? É porque sim, apareceu um som, aí eu não sei se vocês estavam me ouvindo. Eu queria, assim, colocar uma preocupação que eu tenho, porque toda crise, ela é rica, né? E a gente está vivendo uma crise sem precedente, pelo menos na história contemporânea, né? E, em geral, ela gera novas relações, pode ser novas relações sociais, novas relações pessoais, novas relações de trabalho. E eu acho que hoje eu tenho refletido muito sobre o momento que a gente está vivendo e, a meu ver, a gente pode ter, pós-pandemia, um mundo muito diferente, onde prevaleçam determinados sentimentos que eu tenho visto, de certa forma, em alguns lugares que eu sou obrigado a ir, no supermercado, etc., são sentimentos muito caros a mim, particularmente 2, o sentimento da fraternidade e o sentimento da solidariedade. Eu acho que se, após a gente sair da crise provocada pelo coronavírus,
a gente pode ter um mundo diferente, onde as pessoas pensem menos de forma egoísta, né, e pensem mais de forma fraterna, de forma solidária. Parece que a transmissão do José Otávio deu uma travada. Gente, nós recebemos algumas perguntas aqui pelos comentários. Passa para gente. Vou ler aqui para vocês. Eu estou ouvindo bem vocês, cara, tá? Voltamos a te ouvir. Quer continuar, Zé Otávio? Voltar? Tá. Não. Depois eu falo, porque, inclusive, eu não sei até onde eu fui ouvido, então, depois, numa intervenção final, eu retomo o que eu estava falando sobre o que eu anseio que seja um mundo pós-coronavírus. Fala alguém aí. O Aldamir Sampaio de Azevedo pergunta nos comentários qual ação prática o CEP-RJ pode tomar nesse momento no plano jurídico para defender a nossa categoria. Nós já entramos com ação. Nós entramos com uma ação civil pública. Essa ação civil pública é aquela ação da liminar, que eu comentei ainda agora, de que nós tivemos a negativa da liminar, mas o mérito da ação ainda não foi julgado. Então, essa ação ainda não foi julgada. Nossa ação, ela visa principalmente de que não seja computado como dia letivo e de que não seja obrigatório, porque não é garantido acesso a todos. Então, o que a gente tem hoje é uma garantia de que nós temos hoje uma ação falando que o Estado não nos deu garantia de acesso. Muitos profissionais não sabem acessar, não tem como acessar, e a SEDUC não fez nada para quem não tem condição de acessar, nem para o aluno, nem para o profissional. Não foi feita nenhuma ação para quem não tem condição de acessar. O Pedro Fernandes falou em uma das lives que ele iria mandar chip para cada dos alunos. E eu faço uma pergunta, botar chip para colocar aonde? Em que celular? Porque provavelmente esse aluno que não tem acesso, ele não tem o celular para ter acesso. Então, você vai ter um chip para fazer o que com ele? Infelizmente, a gente está trabalhando hoje, o jurídico do CEP está agindo, inclusive, eu falei e vou repetir, nós estamos recolhendo denúncias na página do CEP Central e em todos os canais do CEP Lago, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, já foi colocado aqui, mas você pode ter acesso pelo Facebook, quais são os nossos meios de acesso, temos um WhatsApp, o número do WhatsApp lá, a gente aceita esse acesso e queremos que as pessoas digam os problemas que estão tendo. Não só fazer denúncia de assédio, não, mas falar, olha, eu acessei, fiz alguma atividade e poucos alunos meus acessaram, nenhum aluno meu acessou, nenhum aluno meu está conseguindo. Então, a gente precisa que as pessoas se comuniquem com o CEP para a gente saber exatamente o que está acontecendo em cada escola. Houve assédio? Se houve assédio, a gente vai entrar com essa ação. Estamos falando de uma rede, gente. Eu vou voltar a um ponto que eu acho que é importante. A gente não está falando apenas de uma rede onde a gente está com problema de educação à distância devido à pandemia. A gente está falando de uma rede estadual. E na rede estadual, a gente está há 6 anos sem reajuste. A lei de 1/3 não é cumprida. É uma lei que tem mais de 10 anos não é cumprida. São 25 anos sem concurso para funcionários das escolas. As escolas não têm porteiros. Nós temos, hoje, o risco de perder os nossos triênios. Já tentaram tirar da gente outros direitos, estão todos os anos tentando tirar os direitos. Não é possível ter uma aula em sala de aula hoje, em meio à pandemia, que seria colocar em risco não só os alunos, mas os profissionais da educação também. Nós precisamos
hoje manter a vida. E nós estamos aqui tentando, de todas as formas, lutar para que o profissional da educação esteja protegido em não acessar, seja por não concordar com uma falsa educação à distância, porque isso não é educação à distância é muito bem planejado, isso não é educação à distância, ele não concordar com uma atividade feita sem nenhum planejamento pedagógico, ou seja, por ele não conseguir acessar, não ter meios para acessar. O CEP está com o seu departamento jurídico inteiro em plantão para que todos nós tenhamos a garantia de não ser prejudicado por não entrar. Estamos com ação, perdemos uma liminar. No que nós perdemos não é urgente, mas o mérito dessa ação não foi julgado. Isso eu tenho que deixar muito claro. Tem mais perguntas aí, Ricardo? Tem sim. Deixa eu achar aqui de novo. O Fernando Drummond está perguntando aqui, o que o Ministério da Educação está fazendo para apoiar a categoria no Estado e no município? Deixa eu responder essa pergunta, Pode responder. Porque coincidentemente quem fez a pergunta é o meu filho, né? Fernando Drummond é o meu filho. O Ministério da Educação é de uma omissão total em relação a todo o processo. Não sei se vocês perceberam, não houve sequer um pronunciamento do ministro da Educação nos órgãos da grande mídia. Aliás, a única intervenção que ele fez, ele criou um problema diplomático com a China, né? Porque ele deu respaldo ao filho do presidente, a um dos filhos do presidente, que atribuiu à China a pandemia, etc. Então, Fernando, a resposta é muito simples. Ele está completamente omisso, né? Ele faz parte do grupo chamado Gabinete do Ódio, né, que cerca o ministro Bolsonaro, é um ministro ideológico, é um ministro ideológico que segue o filósofo que mora em Miami, né, filósofo entre aspas, o senhor Olavo de Carvalho, e não tem tido a menor interferência no processo que está ocorrendo em relação à educação nos estados e nos municípios. É isso. Alguém mais gostaria de comentar sobre esse assunto? Eu queria fazer um acréscimo a algumas coisas que a Renata falou anteriormente. Uhum. Na lista, né, das barbaridades da SEDUC, do governo estadual, aí, de tempos, nós ainda, um pacote de maldades, nós ainda temos o não cumprimento do quinquênio, não pagamento do quinquênio, né, é sofrível receber, as pessoas recebem com atraso de 2, 3 anos, e quando recebem, tem pessoas que estão aguardando o pagamento do quinquênio aí há bastante tempo, o Estado está pagando de pacote em pacote, de leva em leva, né? Eu levei quase 2 anos e meio para receber o quinquênio, né, que é direito, e ainda questiona-se a constitucionalidade desse direito. E o enquadramento, né, nem se fala, o enquadramento por formação, lato sensu ou estrito sensu. Esse também é outro direito congelado, que as pessoas estão aí, algumas pessoas há 6, 7 anos, e não recebem, né? Então, só para acrescentar a lista de maldades e de precarização que a Renata já estava elencando, acrescentar mais esses dois que estão aí a perder de vista, né? Pagamento de quinquênio e o reconhecimento da formação, o enquadramento. E fazer um comentário sobre toda essa política, que para mim está claro que o secretário ele está em campanha, né, assim como o governador, e o secretário especificamente ele usa muito as redes sociais para se promover,
Então, eu não tenho dúvidas que essa tentativa de EAD vai virar plataforma política numa futura campanha eleitoral, seja para a Prefeitura do Rio, seja para o governo do Estado, seja lá para o que for, né? Ele vai tentar vender essa EAD que a gente está vendo agora como algo funcional, que deu certo, com parceria com a iniciativa privada. Ele vai tentar vender isso de forma positiva e a gente tem que falar muito, sabe, debater muito agora, registrar tudo para lá na frente a gente poder desmascarar mais essa mentira da SEDUC, né, mais essas mentiras que estão sendo contadas, porque não é democrático, não é funcional, isso tudo está servindo de palanque para daqui a pouco, né, até porque as eleições ainda não foram suspensas. E é isso, né? Não passa de um golpe de mídia, de propaganda eleitoral. Afinal de contas, tecnologia está vendendo muito bem dentro da educação, né? Quem não gosta... Existe meio que um fetichismo da tecnologia dentro da educação, então, assim, quanto mais tecnologia você diz que está colocando para dentro, as pessoas acham algo legal. Isso vende bem, né? Você unir tecnologia com educação, você junta as duas coisas e consegue vender isso muito bem, as pessoas gostam, acham que é super moderno, é tendência e tudo mais, mas na prática a gente está vendo que não é bem assim, né? Eram só esses comentários que eu tinha para fazer por enquanto. Beleza. Nós temos mais perguntas aqui. O Aldamir, que também fez a pergunta anterior, ele pergunta aqui, o CEP poderia fazer uma campanha de divulgação mais intensa, chamando a atenção da sociedade para os vários pontos falhos deste projeto de EAD? Na página do... Na página do... Ronald Santos posso responder ou... Pode, só falar mais uma aqui, aí vocês falam na sequência. Lógico. O Ronald Santos também falou que quem revê o salário dos magistrados? Porque quando falam em cortar salário do servidor público, sempre corta na base da pirâmide, né? Os grandes privilegiados mesmo permanecem intocáveis, né? Pode falar, Renata. Sobre a campanha do CEP, o CEP-RJ, o CEP Central, né, conhecido como CEP Central, na sua página tem colocado lá, do lado esquerdo, tem sempre um local onde tem as notas do CEP, e lá embaixo a gente tem, na parte mais de baixo, uma parte só sobre a rede estadual, publicações da rede estadual, onde tem o parecer do público, tem a ação sobre a educação à distância. Eu reconheço que o CEP precisa fazer uma campanha mais ampla. Nós temos colocado nos grupos de WhatsApp as nossas resoluções, nós temos tentado colocar na nossa página, mas precisa fazer mais para atingir mais pessoas. A nossa divulgação hoje tem sido no sentido que a plataforma é apenas complementar e não obrigatória. Eu acho que com relação à pergunta da Mira é isso. E com relação a outra pergunta, não peguei o nome da pessoa, sinceramente, eu não sei exatamente como é feito o salário dos magistrados, se alguém quiser explicar aí, mas nós sabemos que existe uma ligação direta entre executivo, legislativo e judiciário. Então, nesses nunca vai ser cortado por uma questão política. Se alguém quiser complementar aí... Eu posso falar algumas questões relacionadas às duas perguntas. Eu creio que o Aldamir, inclusive, é um companheiro do CEP Costa do Sol, se não me engano. Primeiro, em relação à política de comunicação do CEP. Eu sou crítico em relação à política de comunicação do CEP. Como a Renata bem colocou, eu acho que o CEP tinha que usar a tecnologia que a gente tem hoje, ter uma política mais agressiva, de estar presente dentro das escolas, usar os grupos que existem dentro das escolas para divulgar as deliberações do sindicato. Eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar.
para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva. Mas essa live, por exemplo, é sintomático, né? Eu acho que é importante que a gente repita isso diversas vezes para que a gente possa chegar à nossa categoria. Eu acho que a gente está muito ausente da escola, né? Eu sei do esforço da Renata, sei do esforço dos diretores do CEP Lagos, etc., mas a gente precisa estar mais presente. E esse problema de comunicação do CEP é histórico. Eu fui diretor do CEP no século passado, né? No final dos anos 80, do CEP Central, início dos anos 90, e a gente já convivia com esse problema. A gente tinha uma política, a meu ver, muito tímida. Então, eu queria colocar em relação a isso, e a dúvida que a Renata levantou sobre a questão do salário do Poder Judiciário, a gente tem no nosso país uma casta privilegiada, que são os senhores juízes, desembargadores, que eles é o próprio Poder Judiciário que delibera sobre o reajuste de salário do poder. Isso faz com que eles tenham hoje salários, não gostaria de citar, porque eu acho que não é um autor que a gente possa citar, mas, de qualquer forma, são verdadeiros marajás, né? São verdadeiros marajás, e se você fizer algum movimento, seja o legislativo ou seja o executivo, em relação aos salários dos desembargadores, juízes do Supremo, etc., você pode ter certeza que vai ter uma reação imediata sobre isso, né? Eles, além de um salário astronômico, eles têm uma série de auxílio paletó, auxílio isso, auxílio alimentação, auxílio residência, tem salários inimagináveis para nós da classe trabalhadora e para nós profissionais da educação. Era isso que eu queria falar, Rafael. O Erlon Siqueira também perguntou aqui, o CEP está pensando em como será o pós-pandemia? Acho que isso tem a ver com... depois ele perguntou aqui também, as direções do CEP já estão pensando em como será o estado do Rio de Janeiro pós-pandemia? Se vocês puderem comentar sobre isso, as impressões de vocês sobre isso. Caroline, gostaria de falar sobre esse assunto? Está vendo? Sim. Então, o que preocupa muito em relação ao pós-pandemia é porque nós já não tínhamos um cenário da educação antes da pandemia que era exatamente o mais favorável para a qualidade da educação. A gente já tem problemas históricos com a rede estadual, com as escolas, questões estruturais, questões salariais, as salas superlotadas. Alguém fez um comentário, eu realmente não gravei o nome, mas das salas, como está a redução das salas, do número de salas, do número de turmas, criando salas superlotadas, com muitos alunos. É difícil imaginar como que o Estado a gente vai lidar com isso nessas escolas pós-pandemia. O que se vê hoje é uma preocupação muito grande de se criar esse cenário de regulamentar aulas a toque de caixa. A gente tem que discutir que qualidade que está sendo ofertada, mesmo para quem consegue acessar, que é uma parcela mínima. Eu também, assim, alguém colocou aí que tinha, acho que foi a Rosana, tinha 97 alunos e somente 11 estão acessando. Tem turmas que 1, 2 alunos acessaram. Então, nesse cenário, o que a gente vai encontrar quando voltar? A gente considerar isso aula, considerar esse calendário, isso como calendário, qualidade você vai ter, que estudante a gente vai encontrar, isso dentro até de uma perspectiva conteudista, que não deveria estar sendo o nosso foco nesse momento a gente tem que sobreviver. O que a gente está esperando? Que aprendizado, que construção de conhecimento a gente está imaginando que está acontecendo nesse momento e o que a gente vai
encontrar num cenário de escola, das escolas que já vinham precarizadas, com todas essas que já foram citadas pelos colegas, de falta de funcionário, de falta de estrutura, sem reajuste salarial. Então, eu fico imaginando qual é o objetivo, o que se ganha, quem lucra com essas aulas, né, ditas dadas dessa maneira. A quem interessa esse cenário? E o que a gente está oferecendo realmente, né, aumentando essa distorção de aprendizagem, entre uns vão ter acesso, outros não vão ter, e os que estão tendo acesso a alguma coisa precarizada, alguma coisa feita que a gente ainda nem consegue dominar direito. A quem está interessando isso e quais são os objetivos disso mais para frente, né? O uso disso pós-pandemia, quando a gente voltar às aulas presenciais, quando isso acontecer. Realmente cria uma angústia da gente, enquanto professor, mas para os alunos, o que vai acontecer? Vai ser considerado isso como dado? Imagina a angústia de um aluno que está percebendo que aquilo está passando, as aulas estão sendo colocadas, eles não estão compreendendo, estão fazendo por fazer. Quem consegue acessar, que é uma parcela realmente mínima, diria que os dados devem ser bem invertidos dessa história de só 20% que não acessa. Não é a realidade, pelo menos não nas periferias, por aqui o que a gente vê nas escolas de periferia. Então, assim, o que preocupa muito nesse cenário pós-pandemia é o cenário, o que nós vamos encontrar? E a SEDUC está pensando o quê para esse momento? Essa é a bola que eu queria levantar. Eu queria complementar. Rafael, tá. Pode falar, Renata. Fala na minha frente. Fala. Obrigada, Zé. O Heron perguntou sobre o CEP. A direção do CEP tem se reunido semanalmente para debater todas as questões, não só da rede estadual, como os núcleos têm reunido, às vezes 2, 3 vezes na semana, para tratar das questões das redes municipais. Então, o CEP está se reunindo. Nós estamos estudando as diversas formas que estão aparecendo, estamos vendo as sugestões que estão surgindo pelo mundo, nós estamos tentando verificar essas sugestões para ver o que se adequa à nossa realidade. O que nós sabemos é que, hoje, de fato, nós não temos a resposta de como fazer com a educação pós-pandemia. Existem diversas situações propostas. O Ministério Público falou da junção de 2020 com 2021 e fazer como 2 séries em uma, 2 anos em um. Houve proposta de separação do calendário letivo do calendário real, do calendário anual. A gente desvincular esses calendários e trabalhar com 180 dias letivos, da mesma forma que as redes públicas fazem, muitas vezes depois da greve, para retomar. Então, existem possibilidades, mas a gente ainda não tem essa resposta. Não saiu ainda qual é a resposta para o que fazer pós-pandemia. Mesmo porque é muito difícil responder exatamente o que fazer se a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar. Digamos que acabasse hoje a situação de isolamento, a gente descobrisse uma cura rápida, fácil, que pudesse ser passada a todo mundo. A gente teria um tratamento. Mas a previsão hoje é que a gente fique pelo menos mais, se eu não me engano, foi 60 dias que o governo deu, afastado da sala de aula. É uma coisa. Se além desses 60 for adiado ainda mais. Então, a gente não pode dar uma resposta exata. O nosso jurídico, principalmente, está assistindo de todas as formas e nós estamos escutando a todos. Tem alguma sugestão? Não é só a denúncia que o CEP aceita. O CEP aceita também ouvir sugestões, traz para a gente, dá a sua opinião, diz o que você acha que deve ser feito, o que você acha que não está bem. A gente precisa ouvir a categoria e os alunos, os pais também. Então, nós temos diversas formas de receber. Agora, eu volto a frisar uma coisa. As lives do secretário de Educação são lives pessoais que ele coloca na página dele, não tem nenhum efeito de lei. Aquilo é a opinião dele, pessoal, onde ele coloca na página dele, onde ele coloca também seus passeios, suas diversões, é a página pessoal dele, assiste quem quer. Nós não temos nenhuma lei hoje que obrigue a entrar na plataforma.
Tem mais alguma pergunta aí? Alguém mais quer comentar? Zé queria comentar, né? Isso. Eu queria comentar, assim, primeiro, um rápido complemento que a Carol colocou. Ano passado, eu tinha 2 turmas de segundo ano com 45 alunos, e o Estado se recusava a abrir uma terceira turma. E, logicamente, é impossível você fazer um trabalho com uma turma de segundo ano de ensino médio, um trabalho correto, um trabalho adequado, com 2 turmas de 45 alunos. Poderiam ser 3 turmas de 30 alunos, que já é um número significativo, né? Mas eles se recusavam a abrir a terceira turma. Isso é só um complemento sobre a questão da precarização de trabalho, etc., que a gente já tinha antes da pandemia, né? Que a gente já vem sofrendo há muitos anos. E, assim, o meu celular está quase descarregando, então eu vou aproveitar em relação à questão da pós-pandemia. Eu acho que a gente tem que pensar da forma mais ampla possível. Na verdade, todos nós, sociedade, tem que refletir sobre o mundo que a gente vai viver após terminar essa crise epidêmica que nós estamos vivendo. E eu não sei em que momento eu deixei de ser ouvido, mas aí eu queria reforçar, com uma intervenção final, eu queria reforçar que eu estou otimista em relação ao mundo que a gente vai viver, que só depende de nós construirmos esse mundo. Eu acho que os 2 sentimentos que eu mencionei, solidariedade e fraternidade, têm que prevalecer. O sistema capitalista foi posto em xeque nesse processo. Não é à toa que a capital do capitalismo, a cidade de Nova York, foi a mais atingida em número de óbitos. Isso não é coincidência, né? Eu acho que a gente tem que rever as relações capitalistas, a gente tem que começar a viver de uma forma mais comunal, né? Eu não vou mencionar a palavra comunismo, porque certamente eu vou ser mal entendido, mas eu acho que a gente tem que estabelecer relações com laços na fraternidade, na solidariedade, e a gente construir um mundo diferente, né? Durante muito tempo, o Fórum das Entidades Civis, o Fórum Mundial dos Movimentos Sociais, se reuniam simultaneamente ao Fórum de Davos, né, que era um fórum eminentemente capitalista, tinha como slogan: um outro mundo é possível. Eu acho que está na hora da gente perceber, nós todos, que um outro mundo é possível, não só na educação, mas também nas relações pessoais, nas relações sociais, nas relações de trabalho. E eu tenho, assim, uma visão extremamente otimista, que a humanidade, né, os humanos, aprendam com esse processo que nós tivemos a oportunidade de conviver. Como eu falei, tá quase já sem bateria, eu vou correr para colocar na bateria, mas eu queria agradecer a oportunidade que o CEP Lagos me deu de participar dessa live, a você, Rafael, que serviu como moderador, e aos meus companheiros de debate, a Renata, que eu já conheço há bastante tempo, a gente até já brigou, a Carol, que é uma amiga de pouco tempo, né? São 3 anos, mas nesses 3 anos a gente teve uma identificação muito grande, e eu gosto muito de você, como gosto também muito da Renata, e foi um prazer conhecer você, Thiago. E, assim, tenho certeza que eu comungo da maior parte das suas ideias, e é isso, pessoal.
Um abraço. Eu vou correr para colocar para ele carregar, mas eu não sei se eu vou conseguir retomar. Falou, pessoal? Um abraço. Um abraço, Zé Otávio. Eu queria fazer mais uns comentários sobre essa pauta. Pode falar. Sobre esse pós-pandemia. Uhum. Em termos bem práticos aqui para a gente da rede estadual, eu já fico pensando como vai ficar a questão orçamentária, porque eu imagino que a arrecadação vai cair, né? Teremos aí um impacto financeiro, econômico, o que não pode ser colocado acima das vidas de forma alguma, não estou defendendo isso, mas sabemos que quando há problema orçamentário, a educação é estrangulada. E nós temos uma pauta trabalhista bem vasta, temos a lei do terço, que não é respeitada, que a gente está na luta pelo reajuste. Então, temos que nos preparar para esse estrangulamento orçamentário pós-pandemia, porque eu acho que vai ser eu estou sendo aqui meio pessimista, né? Mas, enfim, eu acho que a questão orçamentária vai ser uma briga boa para esse período de pós-pandemia. Eu vou deixar para fazer as considerações que o Otávio estava fazendo para depois. Por enquanto é só isso. Beleza. A Suzane Tossi comentou aqui, fez uma pergunta. Gostaria que comentasse sobre as minhas postagens sobre o Banco Mundial e a EAD, e sobre a bandeira da suspensão da dívida pública. Ela fez algumas postagens aqui propondo isso, né? Enfim, colocando como alternativa para a questão da ajuda que os trabalhadores estão precisando nesse momento de pandemia, a suspensão da dívida pública. Vocês gostariam de comentar sobre isso? Olha, eu comento rapidamente. Eu acho que foi muito boa a colocação dela. Eu estava dando uma olhada ali nos comentários, aí voltei lá para dar uma lida. Eu acho que é isso, tem que suspender, né? Pagamento de dívida se torna secundário nesse momento. A gente não pode ficar preocupado em ficar bem na fita com os órgãos internacionais financeiros, ficar bem perante um mundo especulativo, enquanto temos serviços essenciais sendo precarizados, sendo sobrecarregados, colapsados. Então, assim, realmente não dá para pensar em pagamento de dívida, pagamento de juros a órgãos internacionais. Eu acho que tudo isso se torna secundário, terciário e vai caindo para a lista. É tudo uma questão de prioridade. Infelizmente, nós não temos governos que veem dessa forma, que colocam serviços públicos essenciais e a população como prioridade. Ao contrário, né, a preocupação gira toda em torno da economia. É uma tristeza, uma infelicidade isso, mas deveria ser, né? Deveria ser uma bandeira de luta aí para esse momento pós-pandemia. Eu vi que ela tinha comentado também que o Banco Mundial, né, e outros órgãos endossam esse discurso da educação à distância, e grandes empresas, grandes conglomerados ganham muito dinheiro com isso. E, se eu não me engano, ela sugeriu, ela pode me corrigir depois nos comentários, que houvessem empresas públicas que ganhassem esse dinheiro com a EAD. Olha, eu vejo isso com muito receio, né? Educação não é mercadoria. Acho que seja para gerar lucro para empresa privada ou pública, tudo, eu tenho muita resistência nessas parcerias assim, empresarial, seja do setor. Assim, eu não sou entusiasta da EAD, né? Eu não defendo nenhuma modalidade, eu tenho uma certa resistência mesmo em fazer cursos, ainda que sejam modelos que dão super certo, como o CEDES e tudo. Eu prefiro sempre algo presencial. Mas em relação ao que você falou de ter empresas públicas que trabalhassem, implementassem AD, e ao invés desse dinheiro ir para uma empresa privada e para uma empresa pública, eu tenho uma certa resistência com isso.
né? Eu acho que educação não deveria ser para gerar lucro para ninguém. Inclusive, o custo do livro didático, né, do programa do livro didático, deveria ser revisto junto às empresas. É um absurdo o valor do livro, né, o valor monetário, obviamente, não estou falando aqui do valor cultural, pedagógico, tem que ter o dinheiro que as editoras, que as empresas ganham, acho exorbitantes, tinha que ser revisto. Então, assim, tudo que envolve lucro e educação eu vejo com muito receio. Então, não sei se eu concordo com a Suzane, né, nesse ponto das empresas, de ter uma empresa pública, que pelo que entendi foi isso, né, empresas públicas que capitaneasse aí, isso alguma coisa em relação a isso. Agora, sobre a suspensão do pagamento da dívida, eu tenho total acordo, né? É uma questão de prioridade. Sim, a Diná Drummond também enviou uma pergunta aqui. Deixa eu achar aqui de novo que deu uma. Achei. A minha pergunta. Ela tinha feito a pergunta para o Zé Otávio, só que eu não sei. O Zé Otávio, não sei se ele já conseguiu voltar. Acho que não, né? Conseguiu, Zé? Tá sem áudio. Zé Otávio, seu Alô? microfone. Alô? Conseguiu? Beleza. Então, foi enviada uma pergunta para você aqui, que é o seguinte. O secretário Pedro Fernandes disse que iria imprimir material para os alunos que não têm acesso à internet. Como pode ser viável isto? Quem vai imprimir? Onde? Como será distribuído e com que recurso? Se há 6 anos não há reajuste de salário, tendo como alegação de não ter verba, isso é uma falácia. Você gostaria de comentar? Posso comentar. Ele, na verdade, o senhor secretário Pedro Fernandes, ele colocou que o material seria imprimido certamente com o orçamento da Secretaria de Educação e encaminhado para as escolas polo, que no caso aqui é o Osmar Gomes, a escola que inclusive eu já trabalhei. Mas a informação que eu tenho é que até a semana passada esse material não tinha chegado. E essa informação me foi passada pelo diretor da escola José de Dome, onde eu trabalho, pelo Valdir. Na verdade, ele postou no grupo que ele não tinha recebido o material. E, assim, eu queria evitar, mas eu acho que é impossível, né? O secretário de Educação, o senhor Pedro Fernandes, que já foi secretário de Ação Social no governo Sérgio Cabral, ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio, pelo menos era, porque ele não se desincompatibilizou. E se os prazos forem mantidos, ele não poderia ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Até o Tiago mencionou que ele estaria querendo um voo mais alto, né, pretendendo ser candidato a governador. Mas, na verdade, um dos motivos dessa tentativa de criar uma plataforma e que os profissionais da educação aderissem e os alunos pudessem acessar, feito às pressas, sem ouvir os profissionais da educação, sem ouvir o sindicato, etc., está ligado à sua pré-candidatura a prefeito da capital. Infelizmente, a educação, mais uma vez, está servindo para pessoas que não são profissionais da educação, né? O senhor Pedro Fernandes não é professor, não é da rede estadual, né? E está utilizando o cargo de secretário de Educação para fazer política. Simplesmente isso. Beleza, obrigado, Otávio. Caroline, vou pedir para você fazer um comentário sobre uma pergunta aqui que chegou também. O Augusto Rosa perguntou como com o descumprimento da lei de 1/3 de planejamento
dificulta as condições de trabalho da educação estadual? Sim, até uma pergunta bem pertinente, porque nesse momento que a gente entra nesse tentativa de ensino à distância, desse uso da plataforma, isso fica bem claro como o trabalho do docente é precarizado. A gente não tem um cumprimento de uma lei federal de 1/3 da carga horária para planejamento, nem quando a gente estava no momento presencial. Então, uma parte da educação que é extremamente importante, que é o planejamento, o cuidado, se elaborar exatamente essas aulas, o que vai acontecer, o próprio planejamento da escola como um todo, o seu projeto político-pedagógico, com o tempo reservado, remunerado, que é o direito de todo trabalhador, não acontecia nesse período que a gente vivia a educação presencial. E agora, com essa tentativa de ensino à distância, de educação doméstica, como eles queiram chamar, isso fica mais evidente. Parece que o professor está disponível o tempo todo. Há algumas escolas que estão fazendo recurso de WhatsApp, então, a qualquer momento, o professor vai ser acionado, não na rede estadual, mas em outras redes, os professores estão dando assessoria à paz fazendo todo um trabalho durante o tempo que a gente vê depoimentos de colegas ficando extremamente estressados. Gente que na volta, no pós-pandemia, a gente vai ter muito problema realmente de saúde, problema psicológico, porque é uma pressão muito grande. Não se atende mais só agora aos alunos, se atende também aos responsáveis. Isso tudo vai gerando uma série de problemas que vão, na verdade, se agregando a problemas históricos da rede. A problemas históricos que a gente vem carregando, vem nessa luta com a SEDUC, nessa batalha dos direitos do trabalhador, direitos estruturais todos dentro das unidades escolares. Essa é uma questão. E, assim, pegando o gancho do Zé, o que a gente vê nesse momento do discurso da Secretaria de Educação e do que se está tentando colocar que no interesse de uma eficiência, como se a gente pudesse, nesse momento, fazer uma equivalência com a rede particular, no interesse de cumprir o ano letivo burocrático, a gente está abrindo mão de pensar na qualidade, de pensar na universalidade da educação. A gente não está pensando mais em atingir a todos, mas vamos atingir o que dá. Se é esse grupinho que pode acessar, então eu fecho com esse grupinho e a gente vê o restante, a gente vai fazendo outras gambiarras, vai colocando de outras formas, imprime um material e manda. A gente deixa de discutir a qualidade e a universalidade, que é a característica maior, o que tem que ser a batalha maior da educação pública nesse país. Pensável. É isso. Obrigado, Caroline. Eu queria complementar. Pode falar, Renata. Duas coisas. Primeiro, complementar a pergunta que a Diná tinha feito, porque, assim, o secretário falou realmente que quer imprimir material, quer fazer tudo, mas ele realmente não disse de onde vem o dinheiro. Esse dinheiro vai vir, a gente não sabe exatamente, provavelmente de verbas novas, verbas que estão sendo liberadas por causa da pandemia. E, além disso, hora nenhuma o secretário está usando as empresas públicas, não. Ele está fazendo o direcionamento a empresas privadas para fazer. Ele não tratou da forma, da segurança de como isso vai ser distribuído, ele já falou em correio, nós levantamos a questão de que o correio não chega a todos os locais, falou em fazer da escola, a gente comentou que nas escolas seria colocar o funcionário em situação de risco, então isso é uma coisa assim, como esse material seria impresso, com que verba, não é uma pergunta fácil de responder, porque nós não temos hoje uma Secretaria de Educação que deixe público os seus gastos. Nós não sabemos como são os gastos da Secretaria de Educação. Eu estava dando uma olhada nos comentários, eu vi um comentário aqui falando sobre os contratados. Por enquanto, os contratados até agora estão garantidos de não perderem seus contratos.
houve um boato de retirada dos contratos. Nós entramos em contato com diversas firmas e elas falaram o seguinte, que falou-se, a Secretaria de Educação falou em romper o contrato, mas no mesmo dia ela voltou atrás. Então, hoje os contratos estão garantidos. Nós não podemos responder o que vai acontecer amanhã, mas até agora eles estão garantidos e nós estamos lutando para que permaneçam. E sobre a lei de 1/3, eu acho que ela entra também nessa parte sobre a educação, sobre a verba da educação. O professor, além de estar sem reajuste há 6 anos, essa lei de 1/3, nós deveríamos ou trabalhar em 10 tempos de hora-aula na escola, ou receber por 18 tempos de hora-aula. Nenhum dos dois ocorre. A lei não é cumprida, e toda vez que se fala isso, o secretário fala exatamente que tem que se fazer um estudo e preparar. Nós já explicamos várias vezes que esse estudo já era para ter feito, porque são 10 anos. 10 anos não, desculpa. 12 anos de aprovação da lei. E os estudos que tinham que ser feitos já foram feitos, as adequações já deveriam ter sido feitas, a lei orçamentária já deveria prever isso, e a lei não é cumprida. Então, assim, a lei de 1/3, ela traz uma carga de trabalho maior para o professor, com um recebimento menor do que ele deveria receber. A gente falando que está há 6 anos sem reajuste, a gente lembra que o nosso salário hoje, assim, foi feito por um professor, inclusive, uma aula, se eu não me engano, deveria estar 41% mais alto do que está. Isso só com reajuste, sem falar do descumprimento da lei do piso nacional, que não chega nem perto. Aí seria maior ainda. Tem mais perguntas aí? Tem mais alguém querendo comentar? A Denise Alvarenga perguntou aqui, o que foi feito do site da SEDUC? Sumiu. Não temos mais nenhum lugar oficial para procurar atos e ações da SEDUC. Não tem muito o que comentar, né? Só lamentar, na verdade. É um absurdo completo, a falta de transparência. Vocês gostariam de falar sobre esse assunto? O site, o site da SEDUC, ele foi retirado do ar, eu acho que já tem um tempinho, eu não estou conseguindo, eu até procurei aqui antes de entrar, para ver se eu conseguia entrar no site da Secretaria de Educação. Nós conseguimos entrar através do governo, né, do Estado, mas não tem uma parte exatamente da Secretaria de Educação, não temos o acesso. Isso é mais uma tentativa do secretário de Educação de transformar a página dele em página oficial e fazer sua campanha aí para, como disse o Zé, os voos futuros que ele pretende se lançar. É isso. Sim, você diz as páginas pessoais dele nas redes sociais, né? Sim, a página pessoal dele, que é onde ele faz as lives dele, e divulga como se fosse oficial, apesar de não ter nenhum caráter oficial. Uhum. Bom, perguntas, eu acho que por hora a gente não tem mais nenhuma. Se vocês quiserem, nós já estamos com 1h40 de transmissão. Se vocês quiserem já fazer uma fala de encerramento, pode ser? Pode ser. Falar primeiro? Pode ser. Rafael, deixa eu começar a falar, porque, na verdade, eu já tinha me despedido. Eu só vou fazer um rápido complemento. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pode falar. Não. Tenta só mexer no seu celular, que não está enquadrando você muito bem. É porque ele está numa posição... Melhorou, cara? Melhorou? Uhum. É porque ele está apagado aqui na televisão, porque eu tive que vir para dentro de casa para carregar o celular. Eu só queria fazer um complemento àquela minha fala,
dizendo que nós, educadores, pós-pandemia, devemos ler e meditar sobre 3 educadores, inclusive hoje, de certa forma, são malditos pelo governo federal e pelo ministro da Educação. A gente tem uma base que a gente pode se debruçar e refletir. Queria homenagear o professor Anísio Teixeira, que poucas pessoas conhecem, mas que foi o idealizador da Escola de Turno Integral, professor Darcy Ribeiro, que foi também um pensador, não só em relação à questão antropológica, mas também sobre a educação, e ao mestre Paulo Freire, né, que vem sendo amaldiçoado pelo atual governo federal e que é reconhecidamente, no mundo inteiro, visto como um dos maiores educadores que já passou por esse planeta. Então, fica aqui a minha homenagem aos 3, um abraço carinhoso a todos vocês. E aos profissionais da educação, da rede estadual e das 3 redes, Armação de Búzios, Cabo Frio, da minha querida aldeia cabista. Obrigado, Rafa. Obrigado, Zé Otávio. A gente que agradece. Carolina, pode fazer a sua consideração? Então, queria agradecer também ao CEP Lagos a oportunidade de a gente trazer à tona essa discussão, né, as experiências de todo mundo, agradecer aos colegas, né, do debate, de rever e comentar. E, assim, acho que o que foi dito aqui ao longo dessa 1h40, a gente conseguiu abordar bastante desses aspectos, bastante importantes, e não deixar de perder de vista a questão do que é a aula, né? Acho que é importante a gente entender que a educação não é uma caixinha de conteúdos que deposita ali, acessa. Existe mais dessa relação, existe mais que a gente precisa produzir, principalmente o que a gente fala em educação básica. As nossas crianças, nossos jovens precisam das aulas presenciais, precisam que a educação seja pensada com qualidade, e não só com quantidade, para cumprimento burocrático, para dizer que encerramos, que fomos eficientes e que conseguimos fazer, né, um insuperável. A gente tem, nesse momento, problemas sérios de sobrevivência, de cuidado com saúde, todo mundo precisa estar atento, precisa ficar em casa, né, lavar as mãos, todas essas recomendações, tentar sobreviver nas suas rotinas, dentro das suas realidades, suas famílias, todo mundo tentar seguir adiante, sobreviver, para que a gente possa voltar a pensar, discutir com a comunidade de maneira séria, de maneira real, o que vai ser aula, o que vai ser construção de conhecimento, o que vai ser realmente um ensino de qualidade e que atinja a todos e não só uma pequena parcela. Então, era isso, acho que isso é o mais importante que eu vejo nesse momento para a gente não perder de vista. Bom, obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Caroline. Tiago? Pode ser. Bem, queria, antes de começar os agradecimentos, é irônico, né? Seria cômico se não fosse trágico o site oficial da SEDUC, de fato, sair do ar. Eu acho que isso, mais uma vez, é intencional, concordo com os companheiros que falaram antes. É uma tentativa de personificar a educação na figura do secretário. É um populista de uma época digital, né? Não é mais aquele populista de praça pública, de grandes comícios, é aquele populista de YouTube, de rede social. Ele está tentando personificar a educação do Estado, ser o rostinho da educação, né? Triste, né? Não ter um canal oficial e ter só as redes pessoais. Bem, e aí, assim, caminhando para o encerramento, gostaria de responder rapidamente a Suzane. Eu me equivoquei, ela falou que poderíamos usar o maquinário produzido pela indústria nacional, ao invés de usar maquinário produzido em outros lugares. O problema é que a indústria nacional,
vai mal desde sempre, né? Nós temos uma indústria de produção muito comprometida ou limitada. É claro que isso é intencional. Então, se a gente precisar de um computador, precisar de peças de computadores, precisar de roteadores, nós temos algumas produções nacionais, mas eu não sei se seria suficiente para prover tudo, né? Como você sugeriu, usar maquinário nacional. A indústria nacional é muito limitada, de forma intencional e maldosa. Mas, assim, corroborando aí com o Zé Otávio, eu acho que, mais uma vez, o capitalismo está nu, porém ele se veste muito rápido, né? Ele se veste rápido, ele se recupera rápido, e aproveitar essas brechas aí para refletir sobre a vida, sobre as relações humanas, sobre as relações de trabalho. A gente precisa ficar muito atento, né? São muitas coisas acontecendo. Eu acho que o racha da sociedade está mais do que evidente entre aqueles que defendem o isolamento e aqueles que defendem o retorno das atividades. Isso diz muito sobre as pessoas, sobre a visão de mundo que essas pessoas têm e sobre os objetivos de cada um. Quem defende o isolamento tem aí uma preservação pela vida, e há aqueles que defendem o lucro, a produção. A produção não pode parar, as máquinas não podem parar. Então, assim, eu não sei se pós-pandemia nós estaremos num clima muito amigável ou se esses dois polos vão se chocar, enfim. Eu estou meio pessimista com esse pós-pandemia nesse sentido. Eu acho que pode ter um atrito aí desses dois blocos. Mas gostaria de dar boa noite a todos e a todas, a todes, né? Foi legal, a primeira live que eu fiz nessa quarentena aí. Acho que eu fui me soltar um pouco mais para o final. Agradecer à direção do CEP, ao setor de comunicação, bem, já conhecia quase todos, Otávio já estive junto em algumas ocasiões, mas ainda não tínhamos tido tanto contato assim. Foi muito bom passar essas quase 2 horas aqui com vocês. Então, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Thiago. Obrigado pela participação. Renata? Gente, boa noite. Voltando aqui, gente, são duas coisas. Primeiro, eu localizei a página da SEDUC. Ela está na página, a Juliana até colocou aqui no link, já no rj.gov.br/secretaria, e você consegue encontrar a página da SEDUC. Detalhe, a última notícia foi sobre a avaliação de desempenho da carreira de executivo, dia 11 de março. Então, nós não temos nada durante o período da pandemia publicado lá. Nada foi publicado sobre a pandemia na página da Secretaria de Educação. Ela existe, mas não é atualizada. Outra coisa que eu queria falar, eu vi um comentário aqui do Adamir. O Adamir comentou sobre a participação dos alunos. Nós, na sexta-feira, vamos ter uma live junto com o movimento estudantil, onde a gente vai debater com eles a visão deles sobre o movimento estudantil. Nós sempre atuamos junto com os alunos, é importantíssimo estar presente com eles, porque os alunos são o principal interessado sobre a educação, então nós sempre tentamos trabalhar de forma unida. Sexta-feira, às 17h30, vai ter uma live também com os alunos. Então, é importante a participação de todos para que a gente possa ouvir, debater e divulgar. Depois que a live sai ao vivo, ela pode ser divulgada para as pessoas. O que a gente tem que colocar em fato é o seguinte: a Secretaria de Educação nunca se importou com a qualidade da educação, não é agora, no período de pandemia, que ela vai se importar. Essa preocupação sempre foi dos alunos, dos profissionais da educação. E nós vamos continuar nessa luta por uma educação de qualidade, que atinja a todos, que ela seja laica e pública. Essa é uma luta nossa. E nós vamos continuar nela até o final.
o CEP Lagos agradece a participação de todos aqueles que estiveram aqui com a gente na live, pede que compartilhem ela para que a gente tenha mais coisas a comentar nas próximas lives. As nossas lives estão acontecendo, a gente está fazendo essa divulgação pelo Facebook, já falamos de algumas redes, vamos falar de outras redes. Então, é importante que vocês estejam presentes para que a gente possa fazer um debate justo e franco. Todos os diretores do CEP Lagos foram convidados a participar das lives e cada um coloca o seu nome naquilo que participa, que acha que deve participar. Aqueles que não participam é porque não se sente seguro, tem alguma vergonha ou tem dificuldade de acesso também na internet para conseguir se manter numa live. Então, as lives são são de toda a direção do CEP Lagos. Nós queremos deixar isso claro e que todos podem participar e gostaríamos que a categoria participe fazendo perguntas e estando ao vivo junto com a gente. Obrigada, gente. Agradeço a todos que participaram da live. Uma excelente noite a todos. Ricardo. Boa noite, gente. Então, vamos encerrar. A gente agradece todo mundo que participou aí nos comentários, que acompanhou a live do início ao fim, também os que não puderam ficar o tempo todo aqui com a gente. A gente teve uma audiência muito boa hoje e amanhã nós vamos ter mais uma transmissão às 5h30 sobre a rede municipal de Cabo Frio. Nós vamos divulgar a transmissão de amanhã em breve, então fiquem atentos às redes sociais do sindicato, que vamos publicar a divulgação também nos grupos do WhatsApp, enfim, no Instagram, todas as redes sociais onde a gente tem atuado. Boa noite a todos, a gente vai encerrar, vamos ficar por aqui. Até mais, até a próxima.